Olá, vamos lá agora fazer a quinta questão da nossa lista, né? Vocês vejam aí o enunciado. Com os algarismos 1, 4, 6 e 8, pode-se formar vários números de 3 algarismos distintos entre eles. Qual é a soma desses números? De novo, com os algarismos 1, 4, 6 e 8, pode-se formar vários números de 3 algarismos distintos. Qual é a soma desses números? Muito bem. Esses 4 números aí, 1, 4, 6 e 8, com esses algarismos, quer se formar centenas, né? Números com 3 algarismos distintos sem repetição. Então vamos ver primeiro, já que ele quer saber a soma no final das contas, né? A soma de todas essas centenas. Como ele quer isso, antes a gente tem que primeiro saber quantas centenas existem, né? Aqui para a centena eu tenho quantas opções? 4 opções aqui para a centena, 3 opções para a dezena e 2 para a unidade, né? Usando aqui o princípio multiplicativo da contagem, o resultado disso é 24. Então existem 24 números nesse formato, de centenas. 24 centenas existem. Agora vê um exemplo, eu vou exemplificar o caso do 1 para argumentar depois uma coisa muito importante que está acontecendo aqui dentre esses 24. Entre eles está acontecendo uma coisa muito interessante em que eu vou dar um único exemplo com um número e depois os outros vocês já sabem. Vamos ver as centenas que o número 1 ele consegue formar, dando um 1 no lugar da centena. Vê, 1, as dezenas de 44, e 1 aqui no lugar da centena, com as dezenas de 6, e 1 aqui no lugar da centena com as dezenas de 8. Não é? Assim. Aqui estão todos os números que tem o número 1 como centena. Se você for olhar para o número 4, existirá também 6 centenas diferentes com o 4 nessa posição da centena. Assim também como o 6, assim também para o 8. Então, existirão sempre nas centenas, cada número ele se repete 6 vezes na centena. Também isso acontece com os números quando estão no lugar das dezenas. Eles se repetem 6 vezes. E quando estão no espaço das unidades, isso também acontece. Acontece tanto, cada número se repete 6 vezes na centena, na dezena e na unidade. Isso aqui é só um exemplo para justificar o porquê de eu dividir aqui, para descobrir quantas vezes eles se repetem em cada uma das ordens, centena, dezena e unidade. Se eu tenho 4 números, eu pego o total de números que eu conseguirei formar, divido pela quantidade de números que eu tenho à disposição para formar essas centenas e obtenho o número de vezes que cada um desses números se repetem em cada uma das ordens aqui, centena, dezena ou unidade. São 6 vezes que eles se repetem. Isso aqui foi só um exemplo do número 1 na centena. Mas eu posso pegar também outros 6 exemplos do número 1 na dezena
e na unidade, que você vai perceber que ele se repete 6 vezes na centena, dezena e unidade, não apenas o 1, mas todos os 4 números. E por isso é possível, para descobrir quantas vezes um número se repete em cada uma das ordens aqui, centena, dezena e unidade, posso dividir pela quantidade de números que eu tenho à disposição para formar essas centenas, e eu obterei a quantidade de vezes que ele se repete em cada uma das casas aqui, centena, dezena e unidade. Tá. Esse foi um exemplo que eu dei apenas para facilitar a visão. Então, se na centena o número 1 se repete 6 vezes, então eu posso fazer a seguinte conta, vê? Na centena, o número 1, fazer assim, o número 1 se repete 6 vezes na centena, certo? Mas, quando eu somar todo mundo aqui, no final vai dar a resposta da soma de todas as centenas formadas por esses 4 algarismos, tá? Então, 6 vezes o número 1 se repete nas centenas, o número 4 se repete 6 vezes também na centena, o número 6 se repete também 6 vezes na centena, e o número 8 se repetirá também 6 vezes na centena. Assim como o 1, cada um dos outros números se repetirá na centena 6 vezes. Por isso, essa multiplicação aqui. E essa soma, no final das contas, nos dará exatamente o valor da soma de todos os 24 números. Ó, mais. Cada número também se repete 6 vezes na dezena, né? Então, ó, 1 vezes 6. O número 1 se repete 6 vezes na dezena. O número 4 se repete 6 vezes também na dezena. O número 6 se repete 6 vezes na dezena. E o número 8 também se repete 6 vezes na dezena. Tá bom? Somando agora nas unidades, o número 1 se repete 6 vezes na unidade. O número 4 se repete 6 vezes na unidade. O número 6 se repete 6 vezes na unidade. E o número 8 se repete 6 vezes também na unidade. Está aqui. Obtendo o resultado dessa soma, nós conseguiremos o resultado final. Ó, nas centenas aqui, nós temos um termo em comum, né? Que é 6 vezes 100 nas centenas. 6 vezes 100, 6 vezes 100, 6 vezes 100. Eu vou colocar ele em evidência. Então, continuando aqui, ó. 6 vezes 100, eu coloquei em evidência nas centenas aqui. Sobrou o 1 aqui, o 4 aqui, o 6 aqui e o 8 aqui. Quando eu coloco 6 vezes 100 em evidência. Nas dezenas aqui agora. Mas nas dezenas nós temos 6 vezes 10 se repetindo. Então eu posso colocar em evidência. 6 vezes 10, que multiplica aqui 1, multiplicou 4, multiplicou 6 e multiplicou 8.
E na unidade aqui a gente percebe que só o número 6 vezes 1, que é 6, né, se repetiu. Então a gente colocando o 6 em evidência, nós temos que 6 vezes 1, vezes 4, vezes 6, vezes 8. Então 1, mais 4, mais 6 e mais 8. Muito bem. Vamos continuar a conta. Você percebe que agora que essa soma aqui, ó, agora é que é o termo em comum a todas as parcelas, né? Não só essa soma, mas também o número 6, né? 6 vezes esse resultado aqui é em comum a essas três parcelas aqui, ó. E o 6. 6 vezes ele também é. Vou colocar em evidência, então. O 6 e o resultado dessa soma. O resultado dessa soma, 6 mais 4, 10, mais 9, 19, né? Então, colocando 6 vezes 19 em evidência, aqui, ó. 6 vezes 19 vezes 100, mais 6 vezes 19 aqui. Está lá em evidência, né? Então, vezes 10, mais, aqui, ó, 6 vezes 19, como eu coloquei lá em evidência, vezes 1. 6 vezes 19, continuando aqui, 6 vezes 9, 54, 6 vezes 1, 6 e 4 não, e 5, 11, vezes, ó, 100 mais 10 dá 110, 10 mais 1 dá 111, né? Então, 111. Fazendo essa conta aqui, o resultado eu já tenho aqui na tela, mas se multiplicarmos isso aqui, o resultado será 12.654. O resultado da soma de todas as centenas formadas pelos algarismos os 1, 4, 6 e 8. Somamos todas as centenas formadas pelo número 1, mais todas as centenas formadas pelo número 4, todas as centenas formadas pelo número 6, que serão 6 centenas, né? Todas as centenas formadas pelo número 8. Aqui a mesma coisa, todas as dezenas formadas por esses números, 1, 4, 6 e 8. E aqui, cadê? Aqui todas as unidades, formadas por 6, por 4, por 6 e por 8. O resultado dessa soma vai nos dar, com certeza, a soma de todas as centenas formadas. Daí, tentando organizar aqui embaixo, a gente percebe que 6 vezes 100 é o termo que se repete, coloca ele em evidência, aí sobra em cada termo, ó, essa soma, que essa soma, juntamente com o 6, se torna um termo também em comum e a gente pode colocar em evidência. Quando a gente coloca em evidência aqui, tira esse e esse, sobra 100. Quando coloca em evidência esse e esse, sobra 10, nesse somatório. E quando a gente coloca em evidência esse e esse, sobra 1 aqui. O resultado dessa soma é 19. 6 vezes 19 vezes essa soma aqui. 6 vezes 19 é 114. A soma de 100 com 10 e 1 é 111. E quando você multiplica esses dois números, o resultado é 12.654. Então, é uma questão relativamente simples, nos obriga a usar
o princípio multiplicativo da contagem, né? Aqui. E é isso. E aqui a justificativa para dividir por 4. Sempre que você consegue, você quer saber, descobrir quantas vezes cada algarismo está se repetindo nos N números de um dado, de uma dada, uma questão como essa, de formar centenas, dezenas ou até se formar milhar, obtido a quantidade de números que existe, você divide pelos algarismos que você está usando no problema, pela quantidade dos algarismos, e você vai ter aqui o tanto de vezes que cada um dos algarismos se repetem, nesse caso aqui na centena, dezena, unidade, mas se tivesse uma milhar, não seria nem 24 aqui, né? Seria um número maior, mas de toda forma, centena 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Seriam aparentemente a mesma quantidade de números, eu posso estar errado. Mas de toda forma, você pega o total de números que você sabe que vai obter, divide pela quantidade de algarismos e você vai ver quantas vezes se repete. E daí é só somar. Tá? Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, não é obrigado a isso acontecer, né? Na nossa aula, nós tiramos as nossas dúvidas. Que eu não sou melhor que ninguém e posso ter usado na tentativa de facilitar, não sei se consegui ou se ficou um pouco mais complicado, mas isso a gente resolve na nossa aula. Por enquanto é só, e vou encerrar por aqui essa nossa questão de número 5 da nossa lista. Até lá.